Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar início a mais um quadro 10 Minutos de Consciência. O tema dessa semana está relacionado a uma enquete que eu fiz no Instagram. A maior parte das pessoas que passaram lá pelo Instagram, eles votaram em como se manter atualizado. Então o tema dessa semana vai ser 9 dicas que eu vou dar para vocês, né, dicas que realmente eu utilizo, de como a gente faz para se manter atualizado, né? E a gente sabe hoje que o que está sendo produzido na ciência é produzido com um volume muito grande. E muitas vezes a gente não consegue acompanhar e dá uma sensação de que a gente está fora do que está acontecendo, a gente não está sabendo o que está acontecendo. Então, a gente não viu um artigo que alguém viu e comentou e você não está sabendo que artigo é esse. Então, muitas vezes a gente se sente fora do que está acontecendo, e a gente não sabe como é que faz para ficar atento, ficar sabendo de tudo que está sendo produzido em determinada área. Bem, então eu organizei esses nove dicas, esses 9 passos, né? O primeiro deles é usar alertas e aplicativos. Então, no vídeo anterior eu mostrei para vocês como é que a gente monta uma estratégia de busca. Eu organizei uma estratégia de busca aqui bem simples, em que eu coloquei low back pain and manual therapy. E essa estratégia de busca, né, depois que eu pedir para ele buscar, eu posso criar um alerta aqui, né? Esse alerta faz com que o PubMed, toda vez que algum artigo for publicado e estiver relacionado a essa estratégia de busca, low back pain and manual therapy, toda vez que sair alguma coisa relacionada a esse assunto, o PubMed vai me enviar por e-mail um alerta com aquele artigo novo que foi publicado. Então é uma maneira de criar, e a gente pode criar quantos alertas a gente quiser. Então eu consigo criar alertas relacionados aos assuntos que eu tenho mais interesse para minha prática clínica ou mesmo para minha pesquisa. Eu também posso fazer a mesma coisa com o Google Acadêmico. Tá? Então no Google Acadêmico eu também posso criar alertas e essas informações, esses alertas também chegam no meu e-mail. Existem outros sites como o PubCrawler, né? O PubCrawler você vai criar uma conta e a partir dessa conta você vai fazer uma configuração informando quais são as palavras que você gostaria que ele buscasse para você. E ele vai buscar nos principais bases de dados o que foi publicado e está relacionado a essas palavras-chave que você configurou e vai te enviar uma vez por semana tudo que ele encontrou nos principais bases de dados sobre aquilo. Então ele te envia isso por e-mail, né, como se fosse um grande resumo de todos os artigos que ele encontrou naquela semana relacionado aquelas palavras que você configurou no site. Bem, o outro é o Feedly. O Feedly é um aplicativo que eu gosto bastante, né? Aqui tem um print do meu Feedly. Aqui eu consigo organizar, por exemplo, no meu caso, eu organizei por journals, eu organizei um aqui por assunto, outro por assunto, também por assunto, por revistas. Então eu consigo aqui organizar o Feedly de acordo com aquilo que eu também tenho interesse. Então, por exemplo, você pode fazer a inserção de blogs, a inserção de sites de jornais, sites de revistas, que não necessariamente precisam ser revistas científicas. Então, por exemplo, a Scientific American. A Scientific American, eu posso ficar atualizado de tudo que está sendo publicado na Scientific American usando o Feedly. Mas eu também posso usar revistas, jornais científicos, né? Então, por exemplo, quando eu clico aqui no assunto Neuroscience, ele vai me mostrar tudo que foi publicado sobre neuroscience naquele momento, tudo que ele tem de novidade. Então, por exemplo, quando eu cliquei ali em Neuroscience, apareceu a Nature Neuroscience de um artigo que havia aparecido 2 horas antes, né? Então, eu consigo ter ideia de tudo que está sendo publicado ou produzido em determinado assunto. A outra possibilidade é o Read. O Read ele é um aplicativo para celular e eu também vou configurar de acordo com as revistas que eu estou mais acostumado e também com os assuntos que eu gostaria que ele me mostrasse. Então, por exemplo, depois de configurado os assuntos, ele vai ter aqui na primeira barrinha o feed em destaque, né? Então, tudo que eu configurei, ele vai me mostrar aqui como feed em destaque logo no primeiro menu. Aqui no segundo menu, ele vai me mostrar todas as revistas que eu já selecionei. Então, quando for configurar, eu vou escolher as revistas que eu gosto de ler. E ele vai deixar isso arquivado
e toda vez que a revista publicar uma edição nova, ele vai inserindo, um artigo novo, ele vai inserindo nessas revistas e deixando ali, depois é só eu consultando revista por revista. Também tem a possibilidade de fazer por assunto, né? Então, por exemplo, eu setei aqui para Cognition, para Emotion, para Neuroscience, para Pain, e ele vai, qualquer artigo que esteja relacionado sobre Pain ou sobre Neuroscience, ele vai colocar aqui na minha pasta e depois eu vou checando. Bem, então, o segundo passo é descobrir os principais autores da área. Como é que eu faço para descobrir os principais autores? Bem, esse site, Expertscape, ele permite que eu faça algumas buscas. Então, por exemplo, eu fiz uma busca aqui para PEN, e quando eu coloco PEN, eu encontro todos os principais autores reconhecidos como principais nomes aí no mundo sobre dor. E isso vai dar o link para o terceiro passo, que é acompanhar os principais autores da minha área. E uma maneira de acompanhar os principais autores da área é fazer uma conta no ResearchGate. O ResearchGate é uma espécie de rede social de pesquisador, né? Um Facebook de pesquisador. Que eu vou seguindo os pesquisadores e à medida que ele produz um artigo novo, o ResearchGate me informa que determinado autor publicou um artigo novo e mostra lá para mim o título e o resumo do artigo. Isso depende que o autor atualize também com alguma frequência o ResearchGate, né? E nem todos os pesquisadores vão ter ResearchGate. A outra possibilidade é fazer bom uso das redes sociais, né? Então, algumas revistas, por exemplo, elas têm perfil no Instagram, né? E publicam bastante coisas, infográficos, por exemplo, relacionados às suas edições no Instagram. E eu também tenho a possibilidade de seguir revista, seguir associação e seguir os próprios pesquisadores no Twitter. Então, eu posso buscar lá no Expertscape os principais autores e ver se esse pesquisador ele tem Twitter e começar a seguir o pesquisador no Twitter. Principalmente os pesquisadores internacionais, eles usam muito o Twitter para discutir, para mostrar o que ele vem lendo e achou interessante, para comentar artigo, para mostrar o que ele publicou mais recentemente. O quinto passo é destacar os artigos mais importantes na minha pasta. Então eu consigo fazer isso usando também alguns aplicativos, né, como o EndNote, como Papers, como o Mendeley, em que eu organizo a minha biblioteca e marco os artigos que são referências para mim. Isso faz com que seja mais fácil identificar os artigos quando eu precisar buscá-los. O sexto passo é organizar e participar de grupos. Hoje a gente tem a possibilidade de criar grupos de interesse comum no WhatsApp, no Telegram, e discutir artigos pelo próprio aplicativo, né? Então, o WhatsApp eu consigo juntar pessoas que tenham interesses parecidos com os meus e, por exemplo, postar artigo, discutir com eles. Isso permite também que eu veja outros artigos que eu não tenha encontrado e consiga discutir e entender o que a outra pessoa pensa sobre determinado assunto. O sétimo é participar de associações. As associações hoje elas produzem fóruns virtuais, produzem webinários, e um exemplo é a IASP, né? Por exemplo, a IASP ela trouxe do último congresso, ela filmou diversas palestras do último congresso em Boston. Isso está tudo em vídeo no site da IASP. Então eu consigo também saber, mesmo que eu não tenha ido para esse congresso, eu consigo ver, eu sendo sócio aqui da IASP, eu consigo ver todas as palestras que foram feitas lá no congresso de Boston. O 8 é agendar um momento de atualização. Então é importante que eu tenha esse momento de atualização na semana. Então reserva uma parte da semana, de umas 2 horas ali, para que você leia o artigo que você separou para aquela semana. Então, se você tiver pelo menos um horário, o ideal é que você tenha pelo menos um horário por dia para fazer isso. Mas se você tiver ali 1 ou 2 horários na semana, isso já vai fazer com que você se mantenha mais atualizado. E o último passo é agendar esse momento, é marcar e fazer as anotações nos artigos. Então é importante que eu marque esses artigos para que isso me facilite numa nova leitura no futuro. Tá? Então, essa foi as 9 dicas que eu trouxe para vocês, né, que eu geralmente costumo fazer. Escreve, comenta aí se você tem alguma dica diferente dessas que eu coloquei. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até a próxima, pessoal.